Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Sou o psicólogo Elcio Pini. Essa semana eu vou falar para vocês sobre hiperatividade. E para falar de hiperatividade, nós precisamos falar da ansiedade. A ansiedade está para os transtornos ou doenças mentais, assim como a febre está para as doenças físicas, ou seja, é um sintoma extremamente comum. E é por isso que muitas vezes nós falamos sobre ansiedade por aqui, quando estamos tratando de outros temas, assim como hoje vamos tratar da hiperatividade, cuja ansiedade é um dos sinais. Nós podemos definir a hiperatividade como sendo um estado em que o sujeito tem um nível excessivo de energia para gastar, né? Ele armazena muita energia. Mas se engana quem pensa que a hiperatividade é apenas física, ou seja, que esse excesso de energia só é colocado para fora. A hiperatividade também existe mentalmente e ela é percebida em pessoas com intenso movimento de pensamentos e atividade mental. A definição da hiperatividade é complexa. Em que sentido? Quem é hiperativo e quem é uma pessoa que simplesmente está passando por um momento de ansiedade, uma situação fora do comum. Então, a olhos nus, sem conhecer aquela pessoa, é muito difícil estabelecer se aquele sintoma é normal ou patológico. Se ele não produzir nenhum efeito a longo prazo, não tiver nada de negativo que vai acontecer depois daquele fato, né? Vamos pegar, por exemplo, um pai que está esperando o filho nascer e fica andando de um lado para o outro na maternidade. Nada vai indicar que ele seja hiperativo por causa disso. Agora, se uma pessoa tem esses sinais muito comum e frequentemente, e esse problema vai gerar no futuro transtornos para a vida do adulto, da criança ou do adolescente, aí sim a gente pode achar e estabelecer que a hiperatividade vai ser patológica. Nas crianças, que é a parte mais comum da hiperatividade, que é o TDAH, que a gente até já falou por aqui, a hiperatividade vai causar desatenção, fazendo com que o desempenho escolar seja abaixo do esperado, e a criança, por causa dessa pressa, dessa vontade de fazer várias coisas, ela vai acabar tendo dificuldade de se concentrar, não vai conseguir ler, não vai conseguir acompanhar os colegas, não vai conseguir fazer tarefas que são comuns e monótonas. E aí, claro, a gente vai fazer uma análise mais detalhada para definir se realmente a hiperatividade é patológica. A percepção da hiperatividade ela acaba sendo mais simples nessas crianças porque fica muito mais fácil, ela se manifesta de forma muito mais clara. Aquela criança que é muito inquieta, que ela fica nervosa, que está sempre pulando, está sempre fazendo movimento, que na hora de passear na rua ou de caminhar até o supermercado não consegue ficar de mão dada com o pai, a mãe ou o adulto que esteja guiando, que vai tropeçar e cair facilmente. Isso também acontece com adultos. E isso acontece por quê? Porque a cabeça vai estar com outros pensamentos, não vai prestar atenção no chão, não vai ver que tem lá um galho solto, não vai ver que tem água que pode escorregar e assim por diante. Não consegue ter foco. Se, além de tudo isso, os pais ou você mesmo perceber que tem muito movimento, excesso de movimento durante o sono, né? Vira de um lado, vira para o outro, insônia, não consegue dormir porque o pensamento fica ali na cabeça martelando o tempo todo coisas novas e diferentes, é hora provavelmente de procurar um especialista. Isso deve ser feito com as crianças principalmente, porque a hiperatividade pode acabar gerando vários desconfortos. Vai acabar gerando bullying, rejeição por parte de colegas na escola, até em casa mesmo, os pais que não sabem que a criança é hiperativa vão acabar tendo dificuldade de aceitar a criança daquele jeito e tentar mudar o comportamento sem uma ajuda e sem tratamento pode ser muito difícil, vai deixar os pais impacientes, vai gerar infelicidade tanto neles quanto na criança. Os adultos, os casos mais comuns de hiperatividade, além da dificuldade de atenção e do sono, que nós já falamos aqui, é a ansiedade excessiva, né? Dificuldade de concentração em trabalhos monótonos. Né? Um contador, por exemplo, que seja hiperativo, ele vai ter muita dificuldade,
Por quê? Porque como que ele vai conseguir parar, ficar quieto, se ele tem lá um monte de números para olhar, um monte de cálculo para fazer, e ao mesmo tempo ele quer levantar toda hora, sair para fumar, vai ficar querendo fazer algum tipo de movimento e vai perder o foco, a concentração. Essas pessoas, elas acabam se remexendo demais na cadeira. As pessoas que são fumantes fumam demais. Em ocasiões sociais, por exemplo, o cidadão que bebe, ele vai beber mais, porque por mais bobo que pareça, o fato de movimentar as mãos para pegar o copo, para colocar na boca, já é um movimento, já demonstra essa ansiedade, essa hiperatividade. Ele não consegue simplesmente falar ou ouvir. São pessoas que normalmente também falam demais. Então, todos esses sinais fazem com que seja hora de procurar ajuda especializada. E ajuda especializada nesse caso, quando é patológico, mas não tão grave, é terapia para poder lidar um pouco melhor com isso, entender os sinais, tentar se controlar o máximo possível para que não tenha tanto prejuízo social, emocional ou no cotidiano das pessoas. Tá bem? Agradeço a atenção de vocês, agradeço mais esse dia aqui de visita. Fiquem à disposição, estou aqui à disposição de vocês para falar sobre qualquer outro tipo de assunto que vocês queiram. Basta deixar aqui nos comentários ou então mandar mensagem diretamente para mim, tá bom? Boa semana para todo mundo. Quarta-feira que vem eu estou de volta. Até mais.